Hello guys! Olá pessoal! Então hoje, o top 5 de hoje são 5 dicas de gramática. Mas não são apenas 5 dicas de gramática, são 5 diferenças, 5 maneiras de nós vermos o inglês diferente do português. Porque a gente tem essa mania de sempre procurar semelhanças entre um e o outro. Sim, existe. Por exemplo, existe até as palavras cognatas. Mas o inglês ele se torna difícil porque ele não é costumeiro, ele não é comum para nós. A gramática, né, as regras de gramática são bem diferentes do português. Então ele parece difícil, mas na verdade ele só não é costumeiro, ele só não é parecido, tá bom? Então, para vocês entenderem melhor, eu vou começar então. A primeira característica são os verbos irregulares. Verbos irregulares que o inglês tem. O que é isso, verbos irregulares, né? Bom, para você entender o que é regular. Regular é aquilo que segue um padrão, que segue uma norma, né? Que tem um padrão para isso, segue uma regra. Já os verbos irregulares são verbos que eles não têm um padrão, eles não têm uma ordem para seguir, eles não seguem como os outros verbos que existem. Um exemplo disso é quando a gente passa o verbo para o passado ou para o particípio. Geralmente com os verbos regulares, que são normais, assim, são iguais, assim, que a conjugação é igual, colocamos a terminação com D, com ED ou IED. Então, geralmente, eles vão terminar com essa terminação, geralmente com D, vai ter algum D no final, né? Mas já os verbos irregulares, eles não seguem esse padrão. Eles não terminam desse jeito. Eles terminam de um jeito totalmente diferente. Por isso, até mesmo existe uma tabela dos verbos irregulares, né, onde os alunos decoram como deixar o verbo no passado, como deixar o verbo no particípio. Vou dar um exemplo aqui. Um verbo muito usado é o verbo to do, que é o verbo do, né, fazer. Ele no passado ele fica did e no particípio ele fica done. Do, did, done. Então, se eu colocar aqui, eu faço minha lição de casa. Eu falo, I do my homework. I do my homework, ok? Eu fiz minha lição de casa. Eu vou passar ele pro passado. Então, do ele fica did. I did my homework. I did my homework, ok? E pro particípio. Particípio eu vou colocar aqui ele no present perfect, no presente perfeito. I have done my homework. I have done my homework. Eu tenho feito minha lição de casa, ok? Então, sempre quando vocês forem estudar gramática, prestem atenção com os verbos irregulares. Geralmente, eles são estudados separadamente. Você estuda eles separado de outros verbos, tá? Os verbos regulares, a gente estuda os verbos regulares primeiro, depois os verbos irregulares, certo? Um outro, pegando esse gancho de irregular, o outro aspecto, né, outra dica de inglês, na segunda dica de inglês, é com o verbo to be. To be também ele é um verbo irregular. Ele fica diferente também. Só que ele já fica diferente desde o começo, desde o presente, né? Quando a gente usa ele no presente, ele também já é diferente. Então, no caso, quando usamos o verbo to be, ele também é estudado separado de outros verbos quando eu estudo, para não confundir, já que a conjugação dele é totalmente diferente. No presente, nós usamos am, is e are. Am, is, are, ok? Nós usamos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, nós usamos am, is e are. Já no passado, ele fica como was e were. Was e were, ok? Então, ele é totalmente diferente dos outros. Nós temos que estudar ele diferente. Então, quando vocês forem ver verbos que são irregulares, tome esse cuidado. Sempre estudar eles separados, que vai ajudar você bastante, para você poder entender melhor e não confundir, ok? Então, vamos então para o próximo. Qual é o próximo aspecto diferente do inglês? Falsos cognatos. Falsos cognatos. Como eu já disse inicialmente, cognato é algo que é parecido, entendeu? Ele é parecido tanto
na forma de escrever, de pronunciar, como também no seu significado. Vou dar aqui exemplos de alguns cognatos. Um cognato é different. Different escreve... É bem parecido com o português, a forma dele escrever, e significa diferente. Você vai ver que é bem parecido a forma que escreve, né? E significa diferente, é bem parecido, né? Se eu falar different pra uma pessoa que não tem nenhuma noção de inglês, ele vai saber que eu tô falando que é diferente. Uma outra palavra, chocolate, chocolate. Ele escreve igualzinho ao português, e significa chocolate. Só a pronúncia que muda. Mas você vê que ele é parecido. Então é fácil, é bom, porque quando nós aprendemos uma língua, nós sempre tentamos procurar uma semelhança com a língua que a gente já conhece. Então, os cognatos ajudam nisso, de você procurar alguma similaridade. Mas temos o falso cognato. O falso cognato ele não ajuda, ele complica, porque ele parece muito com o jeito de falar, o jeito de escrever, mas o significado dele é totalmente diferente. Por isso que a gente chama ele de falso cognato, porque a gente acha que ele vai ser parecido, mas ele não é. Um exemplo que eu vejo muito é o verbo to pretend. To pretend. O verbo que a gente acha que é pretender, né? Quando eu uso to pretend, pretender. Não, ele significa fingir. Pretender é to intend. To intend, ok? E por que é difícil, né? É perigoso nós usamos esse verbo, né? Não sabemos o significado, a gente não sabe o significado. Porque faz de conta que eu vou falar que eu pretendo ser um médico, mas eu uso pretend em vez de intend. I pretend to be a doctor. Eu acho que eu tô falando que eu pretendo ser um médico, mas na verdade não, eu estou falando que eu finjo ser um médico. O certo seria I intend to be a doctor. Então temos que tomar muito cuidado, porque em vez de a gente acabar falando que a gente pretende, a gente acaba falando que a gente finge, que é algo totalmente diferente, né? E vai ficar até feio pra gente, né? A gente falar que a gente finge ser um médico, né? Bom, então tomem cuidado com o falso cognato. Falso cognato é muito perigoso. Tomem cuidado com eles. Perguntas no inglês. Como a gente faz perguntas no inglês? A gente sabe que uma palavra, uma frase, tá como pergunta, quando a gente tem aquele pontinho de interrogação no final, né? A gente sabe que aquilo é pergunta, no português é assim, né? Eu sei que tá perguntando pela entonação da voz, pelo ponto de interrogação. Nós sabemos que a frase, né, está no interrogativo. Mas no português, como que a gente faz isso? No português, no inglês, como que a gente faz isso? Nós sempre colocamos o auxiliar antes do sujeito. Sempre vai ter um auxiliar antes do sujeito, tá? Por exemplo, você fala espanhol? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Tem o do antes. Do you speak Spanish? Tá? Se eu fosse falar, você fala espanhol, assim como no afirmativo, estou afirmando, eu falo you speak Spanish. Eu tive que colocar esse do antes, tá? Para perguntar, ok? No caso de, se eu fosse mudar o sujeito para ela, também eu coloco o auxiliar para she. Does she speak Spanish? Ela fala espanhol, ok? Tá, um outro ponto também muito importante, gente, no inglês. É o quinto ponto, né? O último. O adjetivo vem antes do sujeito, ok? Então quer dizer que a qualidade, a característica da pessoa ou de algum objeto vem antes do objeto ou da pessoa. Um exemplo aqui: She is a beautiful girl. She is a beautiful girl. Coloquei, falei que ela é uma menina bonita, né? Então eu coloquei bonita antes de menina. Beautiful girl, ok? Então a gente coloca primeiro a qualidade dela, né? Ou uma característica que ela tem, eu coloco antes. Vale também para cores também, tá bom? A gente sempre coloca a cor antes do objeto, tá? Um outro exemplo aqui. It's an old book. It's an old book. Old, velho, book, livro. Então, um livro velho. It's an old book, ok? Então, sempre tomem cuidado com isso, tá? Isso é diferente do português, né? Porque no português nem sempre a gente coloca a característica antes
do objeto ou da pessoa. Geralmente a gente coloca o inverso. Em alguns casos a gente até coloca, mas não é sempre, né? Então, mas no inglês não, no inglês sempre o adjetivo vem antes da pessoa ou do objeto, ok? Então, essas são algumas características, né, de diferenças. Se você conseguir entender essas e outras características, fica mais fácil de você estudar inglês, porque você vê que o inglês ele é diferente, mas não quer dizer que ele é difícil, ele é apenas diferente do português, né? Mas quando algo se torna costumeiro, quando você começa a acostumar com a língua, você começa a perceber que aquilo começa a ficar fácil para você, ok? Okay, guys, see you!